Fala pessoal, massa de palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos nesta sexta-feira, vamos com a Liga da Ucrânia, onde temos a equipe do Shakhtar Donetsk enfrentando a equipe do Kolos. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Shakhtar Donetsk, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. A equipe do Shakhtar Donetsk é a segunda colocada do campeonato ucraniano com 37 pontos ganhos. Já a equipe do Kolos, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Kolos é a oitava colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Shakhtar Donetsk e o empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Shakhtar Donetsk para vencer. Pela Superliga da Turquia, temos a equipe do Galatasaray enfrentando a equipe do Rizenspor. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Galatasaray é a primeira colocada do campeonato turco com 75 pontos ganhos. Já a equipe do Rizenspor, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Rizenspor é a sétima colocada com 39 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Galatasaray e 1 vitória para a equipe do Rizenspor. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Galatasaray para vencer. Copa do Egito, temos a equipe do Zamalek enfrentando a equipe do Al-Ahly. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Zamalek, empatou 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Al-Ahly, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Zamalek, 1 empate e 3 vitórias para a equipe do Al-Ahly. Melhor opção para essa Copa do Egito, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Superliga da Sérvia, temos a equipe do Malodast enfrentando a equipe do Kukarik. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Malodast, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Malodast é a sexta colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Kukarik, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Kukarik é a quarta colocada com 38 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Kukarik. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Kukarik para vencer. Liga da Romênia, temos a equipe do Cluj enfrentando a equipe do Remastar. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Cluj, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. A equipe do Cluj é a terceira colocada com 50 pontos ganhos. Já a equipe do Remastar, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. A equipe do Remastar é a oitava colocada com 40 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Cluj, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Remastar. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Cluj para vencer. Campeonato Português, temos a equipe do Portimonense enfrentando a equipe do Porto. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Portimonense, perdeu 3 e empatou 2. A equipe do Portimonense é a 14ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Porto, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Porto é a terceira colocada com 52 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Porto. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora, Porto para vencer. Campeonato holandês, temos a equipe do Angels enfrentando a equipe do PSV. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Angels, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Angels é a sexta colocada do campeonato holandês com 37 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, empatou 2 e venceu 3. A equipe do PSV é a primeira colocada com 66 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes,
houve 5 vitórias para a equipe do PSV. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. PSV para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Stuttgart enfrentando a equipe do União Berlim. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, perdeu uma, empatou uma e venceu 3. A equipe do Stuttgart é a terceira colocada, com 50 pontos ganhos. A equipe do União Berlim, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, perdeu uma e venceu 2. A equipe do União Berlim é a 14ª colocada, com 25 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos, essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Stuttgart, um empate e 2 vitórias para a equipe do União Berlim. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Stuttgart para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Torino. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, venceu 2 e empatou 3. A equipe da Napoli é a 7ª colocada, com 43 pontos ganhos. Já a equipe do Torino, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. A equipe do Torino é a 10ª colocada, com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe da Napoli e 1 vitória para a equipe do Torino. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Napoli para vencer. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Barcelona enfrentando a equipe do Mallorca. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, empatou 3, venceu 2. A equipe do Barcelona é a terceira colocada do campeonato espanhol, com 58 pontos ganhos. Já a equipe do Mallorca, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Mallorca é a 15ª colocada, com 27 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Barcelona e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Barcelona para vencer. Liga 1, campeonato francês, temos a equipe do Nice enfrentando a equipe do Montpellier. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nice, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Nice é a 5ª colocada, com 40 pontos ganhos. Já a equipe do Montpellier, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. A equipe do Montpellier é a 16ª colocada, com 23 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do Nice e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa. Nice para vencer. Para encerrarmos os palpites dessa sexta-feira, temos a equipe do Sheffield Wednesday enfrentando a equipe do Leeds United. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sheffield Wednesday, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Sheffield Wednesday é a 23ª colocada, com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Leeds United, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Leeds é a 3ª colocada, com 76 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Sheffield, 3 empates e 1 vitória para a equipe do Leeds United. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Leeds United para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Shakhtar Donetsk vs Kolos, casa, Shakhtar Donetsk para vencer. Galatasaray vs Rizanpol, casa, Galatasaray para vencer. Barcelona vs Mallorca, casa, Barcelona para vencer. Portimonense vs Porto, fora, Porto para vencer. Napoli vs Torino, casa, Napoli para vencer. Stuttgart vs União Berlim, casa, Stuttgart para vencer. Angers vs PSV, fora, PSV para vencer.